está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória a Deus. Atos, capítulo 20. É um texto conhecido da maioria dos irmãos. Glória a Deus. Todos encontraram? A partir do versículo 7. Esqueci de dizer o versículo, né? Versículo 7. Vamos ler. Eu vou ler, os irmãos vão estar acompanhando. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos permitido ter na tua casa, em estar louvando o seu nome e sentir a tua presença aqui neste lugar. Nós não somos nem merecedores, mas a tua graça e a tua misericórdia é grande para conosco. E nós te somos gratos, Senhor. E agora nós te rogamos que tu nos fale por intermédio da tua palavra para as nossas vidas. Que, Senhor, possamos sair daqui fortalecidos, abençoados, como falamos no início, reposicionados para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome de Jesus. A maioria, talvez, dos irmãos que estão aqui conhece bem esta passagem do jovem Eutico. Esta passagem é uma passagem que Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele está ali passando por Troade. E dali, logo no dia seguinte, ele já vai se direcionar para um outro lugar e ele resolve se reunir com os irmãos para participar de uma ceia. E nesta ceia, Paulo resolve ministrar, Paulo resolve pregar a palavra para aqueles que estão ali presentes, e diz o texto que a mensagem de Paulo se alarga até a meia-noite, virou uma mini vigília, né? Virou um conectados. E naquela mini vigília, naquele momento ali da palavra, diz a Bíblia que havia um jovem que estava sentado na janela, provavelmente assistindo o culto em uma posição confortável. Nós não sabemos o porquê ele estava na janela. Talvez o ambiente estava cheio e já não havia mais espaço, porque o cenáculo, né, naquela época, era um lugar que ficava na parte de cima de uma casa, de algum lugar, sempre, né, no lugar acima, onde as pessoas viviam residindo. E diz a Bíblia, então, irmãos, que nesse cenáculo, nesse lugar de reunião, nesse lugar de partir do pão, neste lugar de ceia, Paulo está pregando e Eutico vai ficar na janela para assistir a palavra. E como eu disse, a gente não sabe se o ambiente estava cheio, ou se era um lugar mais confortável para ele, ou quem sabe mais fresco. Como ele estava num lugar, num terceiro andar, provavelmente, ele estava numa posição de risco. Isso é muito importante nós atentarmos nesta noite. Esse jovem Eutico, ele estava numa posição de risco. Ele provavelmente não estava num lugar agradável de ficar. Melhor seria ficar sentado numa poltrona,
melhor seria ficar sentado numa cadeira. Mas uma janela geralmente não é um lugar confortável. A gente começa, fica por um tempo, mas daqui a pouco vai gerando já um desconforto, né? Geralmente, principalmente nas janelas dos dias de hoje. Mas pelo ambiente que ele está vivendo ali, diz a Bíblia que ele começa a dormir, começa a sentir sono. E neste ambiente, com muitas luzes, provavelmente naquela época não era um ambiente iluminado assim, era com um velador, com um óleo sendo queimado, né, alguma coisa, um azeite sendo queimado, e isso aí possibilitava muita fumaça no ambiente, gerando desconforto muito grande. A prática de Paulo pregando, não sabemos se Paulo, quando ministrava com essa efusão dos dias de hoje, provavelmente uma palavra de ensino, uma palavra mais tranquila, que foi gerando naquele jovem que estava naquela posição de risco, né, um perigo muito grande. A janela, irmãos, é um lugar que muitas vezes nós também nos encontramos. A janela é um lugar que nos possibilita estar olhando para dois lados. A janela é um lugar que nos possibilita não estar nem 100% dentro e nem 100% fora. Então, nós, olhando para esse texto, nós percebemos que esta representação espiritual desta janela, ela tem muito a ver com a gente que estamos aqui. Porque em muitos lugares que nós nos encontramos, podemos estar também espiritualmente sentado em uma janela, não fisicamente falando, mas numa janela espiritual. Às vezes estamos na nossa casa, mas não estamos ali 100%. Às vezes estamos no nosso trabalho, mas não estamos ali 100%. Às vezes estamos no colégio, mas não estamos ali 100%. Por quê? Porque a nossa mente é tomada por dois pensamentos. Um pensamento focado no nosso trabalho e um pensamento focado nos nossos problemas, nas nossas circunstâncias, nas nossas lutas. O problema que está na janela é estar numa área de risco. Estar na janela é estar passando por um perigo. E às vezes estamos na igreja e espiritualmente estamos sentados no banco, mas espiritualmente estamos sentados em uma janela. Estamos em uma janela. Porque o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente não está aqui. Por conta das circunstâncias. E aí, por estarmos dividindo a nossa mente entre o que Deus fala, entre os nossos problemas, muitas vezes o adversário se aproveita dessas circunstâncias para impedir que a palavra de Deus chegue na nossa vida. Para impedir que nós sejamos alcançados por aquilo que Deus quer que nós sejamos alcançados. E por isso vai acontecendo o que aconteceu com esse jovem, vai acontecendo um sono. Ele vai dormindo. Esse jovem, diz o texto, que ele não caiu de uma hora para outra. Ele não caiu da janela de repente. Primeiro ele caiu no sono, para depois ele cair da janela. E existem pessoas que cair no sono, a princípio não traz morte nenhuma. E estamos às vezes na igreja e estamos com os nossos olhos fechados e não estamos atentos àquilo que Deus está falando para nós. Não os nossos olhos carnais que eu estou dizendo aqui, mas os nossos olhos espirituais. Atento para a gravidade da posição que nós estamos nos encontrando, seja ela qual for. Porque Deus, Ele quer de nós um posicionamento e nós estamos vivendo no outro posicionamento. Seja esse posicionamento dentro da nossa casa, quando a nossa família,
quando os nossos filhos, quando a nossa esposa precisa de nós estamos ali, mas na realidade nós não estamos. Nós estamos numa janela dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos no trabalho e o patrão, o líder, o chefe, o que está acontecendo? Porque nós estamos no trabalho fisicamente, o nosso corpo está ali, mas na realidade os problemas e as circunstâncias da vida acabam nos tomando daquele ambiente. Mas quando nós falamos de algo espiritual, estamos falando de algo muito sério. Quando falamos de algo espiritual, nós não estamos falando apenas de um emprego. Quando falamos de algo espiritual, nós estamos falando apenas da nossa casa, embora casa ou família seja algo muito importante e sério. Mas estamos falando aqui da nossa vida espiritual. Estamos falando aqui da nossa vida com Deus. Estamos falando aqui do nosso relacionamento com Cristo. E às vezes nós não nos apercebemos que estamos numa janela. Que nós saímos da posição que Deus, na realidade, gostaria que nós estivéssemos para ouvir diretamente aquilo que nós precisamos ouvir. E não só aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Qual é a janela que você se encontra hoje? Qual é a janela que você está posicionada? Está aqui na igreja, mas a cabeça está no marido, nos filhos. Qual é a janela que você se encontra hoje? Você está aqui, mas você está preocupado com a sua conta para pagar e a palavra de Deus não consegue ocupar espaço na sua vida, a ponto de você crer que Deus vai dar solução. Qual é a janela que você se encontra se você está aqui, mas você está preocupado com a sua enfermidade? Deus está te chamando para você se reposicionar. Que Ele vai dar solução àquilo que você precisa. Deus está te chamando para você se reposicionar, porque você está correndo o risco de morrer espiritualmente. Porque essa divisão da nossa mente, essa divisão de espaços, que nos faz estar conectado em um lugar e em outro ao mesmo tempo, gera em nós um risco muito grande. É difícil, às vezes, entrarmos na casa do Senhor e desconectarmos das outras coisas que estão à nossa volta. Mas é isso que Deus quer para nós. Porque estar conectado em vários lugares é você estar numa janela. E Deus quer falar contigo, Deus quer te chamar para uma missão maior, Deus quer te dar um direcionamento, e você não consegue porque você está conectado em dois lugares ao mesmo tempo. E hoje eu venho com uma voz profética aqui neste lugar, clamando a Deus para que venha cortar esse outro fio que está te conectando e deixar você só conectado aqui com Ele. Aleluia. Quantas pessoas já saíram porque estavam na janela e porque não, essa outra conexão foi muito mais forte do que a conexão que você tinha quando estava na igreja, porque Deus não aceita ser dividido com ninguém. Deus não aceita ser dividido com ninguém. Mas nós estamos conectados lá e conectados aqui. É um pé lá e outro pé aqui. E eu não estou falando nem, irmãos, de pecado, não. Porque não era pecado estar sentado numa janela. Não era pecado estar sentado numa janela. O pecado é estar no lugar de risco. O pecado é você estar num lugar onde a sua conexão não está 100% voltado para aquilo que Deus está falando. Esse que é o problema. E ele estava sentado na janela, e quem está sentado na janela, ele está vendo o movimento que acontece aqui dentro, mas ele também está vendo o movimento que acontece lá fora. E essa posição, irmãos, já não é uma posição confortável aos olhos de Deus. Dizem que quem está em cima do muro já está do lado do inimigo.
Não, não estou nem lá e não está. Estou em cima do muro ainda, assim, vendo o que dizer. Você já está do lado que o inimigo quer. Não precisa estar do lado dele 100%. Se uma parte tua já estiver conectada nele, isso já é para ele interessante. Mas para Deus não. Porque Deus não quer suas mãos só. Deus, ele não quer só os seus pés. Deus, ele não quer só a cabeça, ele quer você por inteiro. Você pode dizer isso aí para o seu irmão? Deus te quer por inteiro. Você está inteiro aqui nesta noite. Você está inteira aqui nesta noite, ou tua cabeça está rodeando, pensando em outras coisas, quando Deus está falando, saia desta janela e venha para a minha presença. Ouça a minha voz, ouça a minha palavra, ouça o meu comando e obedeça o meu comando. É isso que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite. Porque esta janela, quando nós nos encontramos, e eu falo para todos nós aqui, porque existem muitas situações que nós podemos estar na janela, e eu já disse aqui, né, que pode ser na nossa casa, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no colégio e até no ambiente religioso, e até na nossa vida espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que ele estava com o corpo no culto, mas a mente dele não estava ali mais. Ele estava no culto, ele estava na igreja, mas ele não estava no culto. Ele estava na igreja, mas ele não estava no culto. Ele estava ali no cenáculo, mas ele não estava no culto. Deus, ele quer 100% no culto. Existem pessoas que a gente tem que dar um beliscão. Você está no culto, cara. Deus te quer conectado com Ele e não com o seu celular. Deus quer você conectado com Ele e não com o seu irmão apenas do lado. É conectado com Ele. Deus está falando deste altar. Existem louvores que estão sendo ministrados para a sua vida, que vai virar chave na sua vida, que vai dar direcionamento para a sua vida. Por favor, não converse comigo, porque eu preciso ouvir a voz de Deus aqui neste lugar. Satanás tenta arrebatar a sua mente, a minha mente, para a gente ficar preocupado com outras coisas. E esse é o maior campo de batalha do diabo, é a nossa mente. Ele tenta arrebatar a nossa mente todos os dias, esse é o alvo, ele manda dardos, e se a nossa mente não estiver blindada pelo Senhor, nós não suportamos. Nós somos levados emocionalmente e depois espiritualmente, e estamos na lona. E estamos na lona. Aonde você está? O Senhor perguntou para Adão. Adão, aonde você... Adão estava no jardim, irmãos. Adão estava no jardim, Deus está lá. Adão, onde você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Se Deus tem os olhos como chama de fogo, contempla todas as coisas, é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, está presente em todo lugar. Aonde Deus está? E Deus pergunta para nós aqui, nesta noite, aonde você está? Aonde você está? Deus está te perguntando, você dentro do jardim. Ah, Senhor, eu vi que o Senhor estava vindo, toda vez Jesus veio, Deus veio, e Deus estava no jardim, e eu vi que estava nu. A posição da janela é uma posição muito ingrata, porque a gente não consegue perceber 100% o que Deus está falando com a gente. Ouvir só parte do que Deus está falando não é o suficiente. Você tem que ver todo o direcionamento do Senhor. Deus falou para Ananias, você vai na rua chamada à direita, na casa de um homem chamado Judas, tu vai encontrar Saulo, e eis que ele está orando. Deus, ele conhece o seu nome, o seu sobrenome, o seu endereço, aonde você mora e quem é o seu vizinho. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Aonde você está? Está na igreja, Deus está dizendo, não é suficiente. Estar na igreja não é suficiente. Estar ali no cenáculo não era suficiente.
Ele precisava ouvir o que Deus estava falando. E olha que era algo muito forte que Deus estava falando. Tanto que a mensagem, em vez de ir até meia-noite, ela foi até ao amanhecer. Era a revelação de Deus que estava sendo liberada ali naquele lugar. E hoje Satanás, ele quer nos envolver com um monte de coisas. Ele quer nos fazer ficar preocupado com um monte de coisas. Para que a gente desconecte totalmente das coisas de Deus, para nos conectarmos com outras coisas também. E aí alguém certa vez disse que a mulher abre muitas caixas na sua mente ao mesmo tempo, e o homem fecha uma caixa para abrir outra. E eu acho que nessa parte nós estamos até melhor. Né? Porque se a gente precisa, para abrir uma outra caixa, fechar a primeira, é sinal que a gente está 100% focado naquela caixa. Né? Por um lado, isso é bom. Enquanto isso, as mulheres, elas um monte de caixa aberta, tudo ao mesmo tempo, e conseguem, às vezes, dar conta em algumas áreas. Mas na área espiritual não tem como. Tem que fechar as caixas todas para você se ligar no céu. Tem que fechar toda a caixa, dobrar o teu joelho, se afastar de todo mundo e se conectar com o Senhor. Falar, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Alamanachuri andelebarás. Vivemos uma geração de hoje, eu estava falando isso na oração da tarde aqui, vivemos hoje uma oração, uma geração que quer mais que Deus nos ouça do que nós ouvimos a Deus. Nós estamos mudando a oração de Samuel. Porque Eli fala para Samuel assim, Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, Samuel era um jovem, estava começando no sacerdócio, estava aprendendo ainda com Eli, ele ouviu a voz de Deus e ia até Eli, Eli, você me chamou? Não, não chamei não, volta a deitar-se. Aí, de novo ele ouviu a voz e ia até Eli, você me chamou? Ele, não, não te chamei não, volta a deitar. Terceira vez que ele foi Eli, um sacerdote já antigo, já velho, camarada experiente, falou, Deus está querendo falar com esse menino. Você vai fazer o seguinte, quando você ouvir essa voz de novo, você vai dizer, fala, porque o teu servo ouve. Só que a geração de hoje está dizendo assim, Senhor, ouve o que o teu servo fala. A geração de hoje é assim. A geração que quer que Deus nos ouça, mas não quer ouvir a voz de Deus. Você pode dizer isso para o teu irmão, ouça a voz do Senhor. É melhor você ouvir a voz de Deus do que Deus ouvir a sua voz. Porque Deus, Ele te conhece sem você falar nada. Deus, Ele te conhece pelos teus gestos, pela tua forma de ser. Ele conhece. As pessoas podem até estar julgando por fora, mas Deus, Ele te conhece por dentro. Deus, Ele te conhece. Pode estar todo mundo te julgando, mas Deus sabe como você é lá dentro. A alma que você tem. E é isso que o texto vai tratar aqui. É isso que o texto vai tratar aqui. Porque Paulo vai dizer que a alma, a alma está dentro dele. Ele morreu ali, Lucas está com ele, é um médico. Provavelmente fizeram uma avaliação que ele estava morto, mas quando Paulo vem e abraça e diz, olha, não se turbe porque há uma alma dentro dele. Dentro de cada um de nós que estamos aqui há uma alma que clama por Deus, que está angustiada, que está sofrida, que está passando por lutas, com dificuldades, e às vezes mesmo morto ainda tem uma alma dentro de você, que clama e que deseja Deus, que deseja o Senhor. E Paulo nos dá uma aula aqui, Paulo nos dá uma aula aqui, nesse texto, de como nos comportarmos, pastor Leandro, de como reagirmos a essas pessoas que nós estamos vendo na janela e que está correndo risco. Há um alarde de Deus aqui para nós, há um soar de trombeta de Deus aqui para nós. Porque pode ser que existem pessoas que estejam do nosso lado na janela, com sono à beira da morte. E Deus está te mostrando isso.
O que eu devo fazer? Como igreja, se antecipe a esse fato. Se antecipe a este fato. Este lugar não é um lugar para você estar. Saia daí. Acolha essa pessoa. Abrace essa pessoa. Existem situações que nós vamos ver na vida de algumas pessoas que só você vai ver. E é para Deus te usar para a vida dessa pessoa. Aí você fala, não é possível, outros estão vendo também. O que eu estou vendo, outros estão vendo também. Deus está te mostrando, Deus está te revelando, Deus está te orientando, Deus está te direcionando para essa pessoa, e você precisa se deixar ser usado. Olha, eu estou aqui se você precisar de alguma coisa. Tem um lugar para você melhor do que esse lugar que você está, porque aqui você está correndo risco. Aqui você está em perigo. Aqui você pode morrer. E quantos não morreram, irmãos, porque nós não nos antecipamos a esse fato? E quantos não foram embora, não caíram da janela, porque nós não nos antecipamos a este fato? Aleluia. Por mais que para aquelas pessoas, aquela pessoa paraêutica, aquela posição poderia naquele momento ser confortável, mas ele estava no terceiro andar. E a queda ali era iminente. Não, eu estou aqui, mas eu estou no controle. É igual uma pessoa que está dirigindo o carro com sono. Já foi para a vigília também? Hoje não tem mais vigília como antigamente, de 11 até 6 da manhã. Hoje é mini vigília, mini vigília, né? Aquela vigília bem pequenininha, que é mais um culto, às vezes, de louvor, né? Mas, quando tínhamos essas vigílias, lógico, existem ainda muitas vigílias assim, em muitos lugares, mas, e quando a gente participava, eu participava de vigílias assim, você podia observar, tinha gente que estava ali no culto, na vigília, aí está lá, prestando atenção no pastor, daqui a pouco os olhos vai fechando. E vai dormindo, pum. Aí, às vezes, dirigindo, isso acontece com a gente. Eu já dormi por uns segundos dirigindo. Parei o carro. Porque o sono, ele é assim, ele vai chegando. E às vezes nós estamos de olhos abertos, mas já estamos dormindo. Tem gente que está de olhos abertos, mas estão dormindo. Mas Deus está dizendo aqui nesta noite, é tempo de despertarmos do nosso sono. É tempo de acordarmos para a chamada e para a realidade que Deus tem para a nossa vida. Paulo está nos ensinando aqui nesse texto, se antecipe a este fato. Se antecipe a isso. Se aproxime. Em primeiro lugar, se aproxime das pessoas. Não deixe a pessoa que está ao seu lado, aquela pessoa que Deus está te mostrando, se sentir uma pessoa isolada, afastada. Quantas pessoas se sentem assim, às vezes, dentro da própria casa? Quantas pessoas se sentem assim no seu trabalho? E nós temos tratado isso aqui no ano do cuidado, para que isso não aconteça dentro da nossa igreja. Quantas pessoas se sentem assim nas igrejas também? Estão ali, mas estão como se estivessem isolados, sozinhos. Não tem alguém que chega, que dê um abraço, que dê um beijo, que lhe diga que está feliz por ele estar ou por ela estar presente. A gente sabe que às vezes termina o culto, tem gente que vai embora, corre, porque amanhã é dia de guerra. Mas se antecipe. Faça a sua parte. Lute, porque há alguém que está correndo um sério risco e você vai ser um instrumento de Deus para a vida desta pessoa. Há uma alma que estava dentro daquele jovem. Ele já não canta mais, mas tem uma alma. Ele não ora mais, mas tem uma alma. Ele não oferta mais, mas tem uma alma. Oh, glória a Deus. Ele tem uma alma. E que precisa ser tratada pelo Senhor.
que precisa ser curada pelo Senhor. Em algum momento da vida, Eutico era um jovem que cantava, que cultuava, que glorificava, que louvava, mas ele foi indo para uma posição desconfortável, ele foi indo para uma posição de risco, até que caiu. Isso acontece com as pessoas que às vezes se afastam do caminho do Senhor. São N motivos que acontece uma questão do afastamento. É esse isolamento, é esse afastamento, né? Essa posição de estar na janela, porque ninguém vai para o mundo de uma hora para outra. Ninguém se afasta de uma hora para outra. E precisa ter o exercício de força. Então, naquele dia, naquela hora, naquele momento, não teve ninguém para evitar que aquela queda acontecesse na vida daquele jovem. Deus nos guarde, irmãos, porque como este Eutico aqui, existem muitos outros Euticos que às vezes caíram da sua janela e não teve ninguém que estendesse a mão. Como existem muitos outros Euticos que alguém deve ter falado, cara, sai dessa posição. Aí não é uma posição confortável para você. Você está correndo um risco seríssimo. Você está correndo um perigo aí. Não, está tudo bem. Não, eu estou confortável aqui, está tranquilo. Está favorável. Estou tomando uma fresca só, mas está tudo bem. Não está bem. Você pode cair. Olha o que está acontecendo, você já está com sono. Não, vai passar. Eu estou prestando atenção na palavra. Não está não, você está aqui, mas a tua mente está em outro lugar. É preciso ter alguém, irmãos, que possa sacudir esta pessoa antes que ela morra, antes que ela caia, antes que ela se perca. Não podemos sofrer pela nossa omissão. Não podemos, irmãos, ser penalizados porque nós não fizemos a parte que nos cabia. Não podemos. Nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, porque a Bíblia diz que se você vê o ímpio caminhando, ou alguém caminhando para o abismo e não avisar, o sangue daquela pessoa será cobrado de nós. É uma responsabilidade grande. Temos responsabilidade com a gente, mas temos responsabilidade com os outros, com aqueles que estão à nossa volta. Temos responsabilidade. Deus te chamou com este propósito. Então precisamos estar posicionado. Eutico caiu da janela. E é interessante que Paulo não mandou ninguém lá e falou, vai lá alguém ver o que aconteceu lá, vamos continuar o culto. Ele para o culto. Porque a vida do Eutico, por mais que estivesse na janela, é mais importante do que qualquer coisa, do que até o próprio culto. Você que está aqui, quem sabe se afastou, você é muito importante. E a nossa palavra é perdão por não ter feito mais para evitar que você se afastasse do caminho do Senhor. Essa é a nossa palavra. Deveria ser essa. E tem que ser essa. Perdão por não nos termos esforçado mais. Perdão por não ter segurado mais a tua mão enquanto você estava nessa janela e não entendia que aquilo ali era um lugar de risco. Perdão por nos esforçarmos a ponto de evitar essa tragédia acontecendo na sua vida. Nos perdoe. Esse deve ser o papel da igreja, que Paulo, quando desce, vai ali e abraça, ele está ali ao lado daquele jovem, dizendo assim, o que ele precisa é de ser abraçado, para voltar a ter vida e voltar ao ambiente que ele jamais deveria ter saído. Oh, glória a Deus! Por esta posição, irmãos, de Paulo ao abraçar, é a posição que todos nós precisamos ter com aquele que se afastou. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele decide
sair da sua casa, da casa do seu pai, mas ele não decide sair por sair, não, ele quer a herança dele. É como se ele estivesse dizendo assim: papai, para mim o senhor já morreu. Então me dá logo a minha herança, porque a herança só era dada para o filho depois que os pais morressem. Era dividido entre os filhos só depois da morte. Quando o filho fala assim, me dá a minha herança, ele está dizendo assim, para mim o senhor já morreu. Mas mesmo diante dessa afronta, mesmo diante dessa decepção do filho para com seu pai, o filho vai gastar tudo dissolutamente, e quando ele cai em si, oh glória. E esta é minha oração aqui nesta noite, é que você caia em si. Que você caia em si. Faça uma avaliação da sua vida, os caminhos que você traçou, porque aquele jovem, ele caiu em si e falou assim, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Nós estamos falando da sua vida eterna. Nós estamos falando aqui da sua vida espiritual. Nós estamos falando aqui da sua vida com Deus. Aleluia. E aquele filho pródigo diz assim, eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu, contra ti, e já não sou mais digno nem de ser chamado seu filho. Mas me faça como um dos seus empregados. Meu irmão, quando o menino aponta lá embaixo, o pai já está aguardando. De braços abertos, ou como faz bem um abraço. Como faz bem um abraço. Irmão, abraço traz vida. 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 Quantas pessoas estão atrás de um abraço de amor, um abraço caloroso. O filho está lá, ó, não sei nem se meu pai vai receber, não sei nem se meu pai vai me atender. O pai já vem correndo, quando avista o filho, já vem correndo e abraça o filho gostoso. Por quê? Porque a porta da graça jamais foi fechada pelo pai em relação ao filho. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. E a porta da graça não está fechada para você, quem sabe está aqui nesta noite. A porta da graça não está, mas eu fiz isso, eu gastei, eu agi de maneira dissoluta, eu fiz o que não era para fazer. Não tem problema, nesse momento de loucura você tomou essa decisão, mas hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer renovar e assinar e atualizar a sua vida novamente no seu reino. Oh, aleluia. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado aí, na cadeira. Dizer que é bom estar com ela do seu lado. Isso. Homem abraça homem também? Hã? Ô, glória. É que as irmãs se abraçam, né? Mas quando é gente que é homem, a gente fica meio assim. É um abraço. Essa é a proposta de Deus para nós hoje. Dê um abraço nesse eutio, no eutio que está precisando de você. Aleluia. Nem sempre uma queda é um pecado moral. Nem sempre uma queda é um pecado moral. Mas é uma decepção, né? Uma situação que aconteceu de tristeza. Fez aquela pessoa cair espiritualmente. Ficou decepcionada com alguém. Gerou uma tristeza com alguém, foi traída por alguém, e aquela posição desta janela que essa pessoa estava, fez essa pessoa cair, espiritualmente da janela. Mas hoje o Senhor te traz aqui para você retornar à posição que você não deveria ter saído. Aleluia. O teu lugar de conforto que Deus tem para a sua vida. Que lições nós podemos tirar além dessas que nós já falamos? Que o ambiente com muita luz onde aquele jovem estava, pode até ter investidas, pode até ter queda, mas no final, vai ficar tudo bem. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ele caiu, parou o culto, Paulo desceu, abraçou ele, o menino voltou a viver, voltou para o culto, e o culto virou uma vigília até de manhã. Vai ficar tudo bem. Ah, minha filha não está aqui, ela está afastada. Vai ficar tudo bem, minha irmã. Meu filho não está aqui, ele está afastado. Vai ficar tudo bem.
Nós profetizamos isso aqui. Meu marido está afastado, vai ficar tudo bem. Hoje Deus está levantando Paulos aqui. Hoje Deus está levantando uma congregação que vai abraçar essas pessoas. E elas vão voltar ao ambiente da adoração. O ambiente da palavra, o ambiente de louvor, o ambiente, aleluia, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Aleluia. Nós não estamos seguros somente porque estamos em um ambiente iluminado, onde a sua mente está, é que vai determinar a sua segurança. Não é onde o seu corpo está que vai determinar a sua segurança, mas é onde a sua mente está que vai determinar a sua segurança. E a maior segurança que nós precisamos ter é em Cristo, é com Cristo, é na presença de Cristo. Aleluia. É diante, né, do movimento da igreja. A tragédia que lhe aconteceu não vai paralisar a sua vida. Não vai paralisar a sua vida. Aquela queda ali poderia ser terminar de uma maneira terrível aquele culto e aquela viagem de Paulo. Provavelmente o adversário estava armando, porque era a terceira viagem dele, missionária, e seria a última viagem missionária. E isso ia ficar talvez marcado no ministério do apóstolo Paulo. A minha terceira viagem, na última viagem, eu pregando, uma pessoa morreu em vez de ter vida. Em vez de ter vida, ela morreu. Olha o que o inimigo estava articulando. Mas Paulo, ali na sua última viagem, na sua terceira viagem missionária, ele vai trazer lições para nós, dizendo: olha, ainda que haja morte, um abraço faz voltar a viver. Entender, caiu porque estava na janela, não. Tem que ir lá buscar e abraçar e dizer: viu o que aconteceu? Ali não é um lugar para você. Aleluia. Me abraça aqui, porque Deus tem uma obra ainda para continuar na sua vida. Fica de pé na presença do Senhor. Deus ainda tem uma obra para continuar na sua vida.